Bom dia, boa noite, boa tarde, meus jovens. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Todo mundo suave aí? Vamos agora para mais uma aulinha nossa aí de biologia, dando continuidade aí no nosso conteúdo. Agora a gente falou muito de vírus, doenças causadas por vírus, viroses. Agora a gente vai entrar nos seres vivos ali de fato, né? Começando ali pelo reino Monera, o mais antigo, o primeiro e mais simples deles, né? Lembrando ali na classificação dos seres vivos. Então vamos lá. Então o que seria esse reino Monera? O reino Monera vai ser um domínio aí onde nós vamos ter os organismos conhecidos como moneras. O que seriam esses moneras? A característica de um monera é ser um ser vivo unicelular e procarionte. Então ele é um ser vivo formado por uma única célula e essa célula ela vai ser procarionte, aquela célula que vai ser desprovida de um núcleo organizado, desprovida de uma carioteca, que é um envoltório nuclear. A célula dos moneros ela não vai apresentar organelas celulares membranosas. As únicas organelas celulares existentes no citoplasma desse tipo de célula aí vai ser os ribossomos, né? Que é uma organela ali que vai auxiliar, no caso dele vai ser responsável pela síntese proteica, né? Ele vai ter os ribossomos que ele pertence a este reino. Quem são, né? São as bactérias e as cianobactérias, né? As rickétsias, o micoplasma, né? E as arqueobactérias. E essa galerinha aí vai ser a fonte do nosso estudo. Então, primeiramente, né? Bactérias, né? A palavra bactéria ela vem do grego, né? E significa bastão. Né? Então, assim, as bactérias elas vão ser encontradas em todo o ambiente da Terra. Vai ter bactéria no ar, na superfície das coisas, na comida, na pele de vocês, dentro de vocês. Bactéria está em todo lugar. E as bactérias elas são seres microscópicos, né? A maioria delas vai reproduzir assexuadamente, mas elas também conseguem se reproduzir sexuadamente de formas bem peculiares e específicas. Então vamos lá. Como seria uma célula bacteriana? Isso aqui é um esqueminha de uma célula bacteriana. É uma célula que ela é bem simples em relação às nossas células, que são células eucariontes. Você vai ver que geralmente aqui ela tem essas estruturas que parecem uns cabelinhos, são as fímbrias. Ela vai ter uma cápsula, uma espécie de envoltório. Geralmente elas têm parede celular. Essa parede celular aqui ela é diferente das paredes celulares dos vegetais, que é de celulose. Geralmente ela é de peptidoglicanos. Uma membrana plasmática, como todas as células. Mesossomos, que é essa estrutura aqui de contato. O citoplasma. Aqui está os ribossomos, que são esses pontinhos menores. Vai ter enzimas relacionadas com respiração, né, ligadas à face interna da membrana plasmática, né, enzimas que ajudam ela aí nas trocas gasosas. Flagelo, que ajuda na locomoção dela, uma caudinha. O nucleóide, né, que seria ali o núcleo dela. E aí você vê que o material genético dela, o DNA, né, que está associado aqui ao mesossomos, esse DNA dela ele está literalmente livre ali no citoplasma, não tem nenhuma proteção. Geralmente ela vai ter um único cromossomo e esse DNA ele se dá de uma forma circular. Então são organismos bem simples mesmo. Qual que é o formato aí das bactérias? Bom, de acordo com a forma que elas apresentam, as bactérias elas são classificadas em... Como as bactérias são organismos bem simples, né, a gente classifica elas pelo formato, como elas são microscópicas e são tão fáceis de estudar. Então as bactérias que são na forma de mais ou menos uma espiral são chamadas de espirilos. Aquelas que são arredondadas são chamadas de cocos, arredondadas ou esféricas. O vibrião é aquele que é meio tortinho, ele lembra uma vírgula, por isso que ele recebe esse nome de vibrião. E o bacilo, né, que lembra um bastão, que são esses daqui, ó, compridinhos aqui, ó. E aí as bactérias elas podem fazer associações e formar colônias, né, onde você vai ter mais de uma bactéria vivendo em associação. Então, um exemplo aí que a gente vai ter é o Diplococos, né? O Diplococos é quando dois cocos se juntam e formam esse Diplococos. E aqui embaixo aqui a gente tem um exemplo aqui, que são os cocos causadores da Chlamydia trachomatis, né? As bactérias elas causam doenças, elas são patógenas,
Nem todas, mas uma grande gama delas aí acabam sendo patógenos, causando doenças. A gente também vai ter uma aula específica sobre doenças, infecções bacterianas. Aí já tem a clamídia aí para vocês já irem vendo. O Streptococcus, ela fica enfileiradinho aqui, desse jeito que vocês estão vendo. E o Staphylococcus, eles ficam amontoados aí, lembrando um cacho de uva, né? A definição que eles dão para ele. Não confunda o Streptococcus com o Staphylococcus. Streptococcus é esse que está enfileirado e o Staphylococcus é aquele que está em forma de cachinho de uva aí, bastante. As sarcinas, né? Que são quando os cocos se agrupam em formação de 4 indivíduos ali. E aí nós vamos ter também os espirilos, que eu acabei de falar para vocês, que é na formas espirais. Olha ele aí, ó. Lembra a espiralzinha. Aí você tem o Treponema pallidum também, que é causador de infecções bacterianas. A gente vai estudar mais na frente. Aí o vibrião, nós temos, né, o Vibrio cholerae, que é o causador da cólera. Olha ele aí do ladinho de vocês, que lembra uma vírgula. E o bacilo, né, você tem o Mycobacterium tuberculosis, que é o causador da bactéria, né. Mas bactéria também não causa só doença não, gente. Tem benéficas aí pra gente aí. Tem os lactobacilos também. Então os streptococcus, streptobacilos também, os bacilos eles podem associar filhinhas aí, igual os streptococcus, e formar os streptobacilos. Outra coisa interessante também é parede celular, método de Gram. As bactérias causadoras de doença, elas têm as paredes celulares um pouco diferenciadas. Então aí tem as bactérias Gram positivo, né? Foi descoberto aí pelo Hans Christian Joachim Gram, que é um testezinho ali que a gente faz em laboratório, né, com coloração e reagente, né? E aí essa parede ela vai ter uma coloração específica, né? Então, quando a parede ela vai ser formada por camadas espessas, né, de peptídeo ou glicanos, ela vai ter uma parede bem espessa mesmo, bem grossa, né? Aí a gente chama essa bactéria de Gram positivo, né? Então, assim, esquema da parte de paredes celulares e da membrana plasmática dessa bactéria. Agora, a bactéria Gram negativo, você vê que ela fica roxa, né? A Gram positiva aqui, ou meio azuladinha. E já a Gram negativa, ela fica vermelha, avermelhada ou rosa. Então, essas bactérias Gram negativas, elas têm esquemas de bactéria com parte celular removida, né? Você vai ver que vai acontecer. Ela tem uma camada dupla, né? Então, ela tem lipossacarídeos ali, lipoproteína. Ela tem uma camada de peptídeos já mais fina do que a outra, né? E essa camada lipoproteica externa, né? Que é semelhante à membrana plasmática. É como se ela tivesse duas membranas. Então, ela tem essa camada dupla aí, a membrana plasmática lá embaixo. Então, elas são caracterizadas por ter essas características. E, geralmente, essas bactérias gram-negativas, muitas delas são causadoras de doenças. Há um método criado aí para ele, né, para identificar esses dois grupos específicos aí de bactérias. Reprodução das bactérias. Como é que esses organismos se reproduzem? Bem, eles podem reproduzir de forma assexuada. E aí essa forma sexuada aí que nós conhecemos vai ser por divisão celular, né? Então ela vai duplicar o seu material genético e depois ela vai se dividir e vai dar origem a dois indivíduos. A forma que muitos organismos unicelulares se reproduzem, né? Divisão celular é bem comum. Se ela estiver em um ambiente propício ao seu desenvolvimento, ela vai se reproduzir assim. Mas elas também podem fazer transformação. Isso aqui é um pouco preocupante aí para biologia, até mesmo para medicina. Por exemplo, moléculas de DNA circular, né, como eu já tinha explicado para vocês, e às vezes essa bactéria ela morre, acontece alguma coisa ali, a membrana dela se rompe e ela morre. E aí ficam os fragmentos do DNA dela no meio. Aí outra célula bacteriana, ela chega lá e entra em contato com esses fragmentos, e aí esse fragmento ele se liga a ela, se liga a essa célula. E aí essa célula ela acaba absorvendo esse fragmento aí, incorporando ele e acaba fundindo esse fragmento aí com o DNA dela. Isso faz com que essa bactéria ela se transforme em outra bactéria ao absorver o DNA de outra bactéria. Nesse processo aí pode acontecer de bactérias que antes não eram causadoras de doença passem
a ser causadoras de doença. Então, elas se modificam. A capacidade aí que esse ser vivo tem, né, de alterar o seu próprio material genético por meio da inserção de material genético de outro organismo. Aí a gente usa muito isso aí em laboratório também para fazer transgenia, né, alterar o material genético de outros seres vivos. Mas é um assunto muito complexo, a gente deixa isso para outra aula. Outra coisa que acontece que a gente viu lá no vírus, vem o fago aqui, o bacteriofago, e aí ele consegue ali penetrar ali, inserir o seu material genético na bactéria. Só que vai acontecer o seguinte, né? O DNA vai acontecer todo aquele processo ali, né, do ciclo lisogênico, né? Que o DNA vai ser absorvido e depois essa célula ela vai ser escravizada e ela vai produzir várias réplicas, né, desse vírus. Só que ela vai e funde o DNA dela com o DNA viral, tá vendo? E ao fundir o DNA dela com o DNA viral, quando essa célula bacteriana ela romper e liberar os vírus, alguns desses vírus eles vão estar portando o DNA bacteriano. E aí, ao chegar e infectar uma nova bactéria, essa nova bactéria ela vai, né, em vez de ter uma infecção viral ali e reproduzir o processo, não, ela vai simplesmente absorver o DNA bacteriano que estava no fago, entendeu? Então, o fago aqui ele agiu como se fosse um vetor, né, para transportar o DNA dessa bactéria, é como se fosse uma estratégia da bactéria assim, eu vou morrer, mas meu DNA vai sobreviver. E aí ela usa o vírus a favor dela para fazer esse processo aí. Lógico que não são animais inteligentes que pensam, isso é questão da evolução, a natureza arquitetando seus esquemas perfeitos aí. Nós vamos ter também a conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada onde as bactérias vão se encontrar, vai rolar uma química e aí elas vão fazer uma ponte citoplasmática. E aí uma das bactérias, no caso chamada de celomacho, lembrando que esses organismos eles não possuem sexo ou diferenciação sexual. Sexo é um negócio que vai surgir muito tempo depois da evolução, pode ficar tranquilos. Ele vai formar essa ponte citoplasmática. E aí esse plasmídio dele aí, ele vai doar parte desse plasmídio aí para essa bactéria, de modo que agora ela vai ter o que? Ela vai ter parte do material genético dele, né? E aí quando elas se separarem e ela for fazer uma divisão celular, ela vai replicar esse material genético junto com o dela, fazendo com que as células que nasçam a partir daí sejam filhas dessas duas bactérias aí e, portanto, diferentes delas também. Aí nós voltamos ali nas nossas amiguinhas cianobactérias ou cianofícias, né? Que são popularmente chamadas de algas azuis, estão presentes aí no oceano em abundância, as grandes responsáveis por termos oxigênio em quantidade suficiente para respirar no planeta Terra e também por ter mudado toda a dinâmica do planeta. Então, né, essas cianobactérias elas têm as seguintes estruturas, né? Elas vão ter aquele núcleo no mesmo esqueminha ali da bactéria, as estruturas chamadas de inclusões, envoltórios de mucilagem, parede celular, tá? Tem envoltório de mucilagem que protege ela, a membrana plasmática, o citoplasma normal e uma membrana fotossintética e ribossomos. A diferença marcante dela é essa membrana fotossintética, que é uma membrana que permite que ela consiga fazer fotossíntese, né? E assim produzir o seu próprio alimento e liberar oxigênio aí pra gente. Então são organismos essenciais para os seres vivos do planeta Terra. Antes desses caras aí não tinha nem camada de ozônio, só para vocês terem uma ideia. E aí como é que é a reprodução desse organismo? Né? A maioria das cianobactérias elas vão reproduzir de forma sexuada também, por bipartição ou ciparidade, que é esses processinhos ali. E as colônias filamentosas de algas podem reproduzir-se assexuadamente por um processo chamado de hormogonia, né, que pequenos fragmentos da colônia eles vão se separando e formando novos filamentos de colônia. Se você for lá e pegar um fragmento daquela colônia e colocar em outro lugar, vai formar novas colônias. Essa é a hormogonia. Em condições desfavoráveis, as cianobactérias formam os acinetos, semelhantes aos esporos
das bactérias. O que seria isso? Quando a bactéria, a cianobactéria, está num ambiente que, por exemplo, não é legal para a sobrevivência dela, aí o que ela faz? Ela forma um esporo, ela reduz a sua forma ali, ela fica bem pequenininha, ela faz uma reabsorção do seu citoplasma e forma um esporo. Os esporos eles ficam adormecidos, eles podem ficar vários anos adormecidos. Algumas bactérias patógenas fazem isso, é o caso do anthrax. Os caras em laboratório manipulam o anthrax, que é uma bactéria letal, e aí ele vira um esporo, e esse esporo ele parece um pozinho. E aí durante muito tempo eles usavam esse pozinho aí para assassinar as pessoas. Envenenavam, contaminavam elas com anthrax usando esse pozinho aí. Colocava na carta e mandava para casa da pessoa. A pessoa abria a carta, pegava na carta, respirava aquele pozinho ali e já era. Então olha só. Aí você vai ver aí que quando ele vai reproduzir, né, ele forma essa estrutura aí, ele fica bem gordinho, bem grandinho, e aí logo logo ele se divide. Nutrição das bactérias. Bom, vamos lá. As bactérias fotoautotróficas, elas produzem substâncias orgânicas para nutrição utilizando gás carbônico e luz. Né, que é no caso das algas azuis lá, elas conseguem pegar a luz do sol, né, e usar isso daí para estar produzindo ali, né, o seu alimento. Já as cianobactérias, né, elas são bactérias que são autotróficas e elas fazem esse processo de fotossíntese, né, usando a luz solar aí como catalisador também. É um processo semelhante ao da bactéria fotoautotrófica. Né? Já as sulfobactérias, elas conseguem pegar o gás sulfídrico, né, ao invés de água, obtendo assim como produto final enxofre e não oxigênio, e são anaeróbias, né, obrigatórias, são bactérias que não sobrevivem na presença do oxigênio. Lembrem-se disso daí. Existem bactérias aeróbias que necessitam de oxigênio para seu metabolismo, e as anaeróbias obrigatórias são aquelas que o oxigênio é tóxico para elas, então elas não utilizam oxigênio. E nós temos anaeróbias facultativas, que é aquela que se ela estiver num ambiente que tem oxigênio, ela vai usar oxigênio. Se ela estiver num ambiente que não tem oxigênio, tanto faz, ela usa outra coisa. Ela consegue sobreviver em ambos os ambientes. Bactérias fotoheterotróficas, né? Aquelas que utilizam a luz como fonte de energia e utilizam compostos orgânicos, né, que absorvem do meio externo, por exemplo, álcools, glicídios e ácidos graxos. Elas são bactérias aeróbias, né, que necessitam ali de oxigênio, mas não sulfurosas ou sulfurosas, elas não fazem essa questão aí de usar o ácido sulfúrico. Bactérias quimio-autotróficas, né, que utilizam a oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de substâncias orgânicas. Ela pode usar metal, pode usar vários tipos de coisa aí, a partir de gás carbônico e hidrogênio. Elas são nitrobactérias e as nitrossomas, né? Então utiliza ali os nitratos e os nitritos. Tipo de bactéria que é essencial aí para as plantas e para o solo. As bactérias quimioheterotróficas, né, que vão retirar energia das moléculas orgânicas ingeridas, né? Elas vão ingerir moléculas orgânicas e utilizar energia. Elas podem ser saprofágicas, né, que são aquelas que vão se alimentar de matéria orgânica morta, decompositoras. Então, quando o animal morre e entra em decomposição, é por causa da ação dessas bactérias. E elas podem ser parasitas, alimentam-se de tecidos dos hospedeiros causando doenças. E aí as parasitas são aquelas que vão causar doenças, probleminha aí. Né? Aí outros integrantes do reino Monera, as rickettses, né, que são parasitas intracelulares obrigatórios que causam tifo, né, epidêmico, transmitido principalmente pela picada de pulgas, carrapatos e piolhos, e a febre maculosa, transmitida pela picada de carrapatos. Então, tem esses causadores de doença aí, né, as rickettses. Os micoplasmas, né, também são causadores aí de doenças. E na próxima aula nós vamos estudar doenças causadas por bactérias, doenças bacterianas, infecções bacterianas. Aqui é um exemplo de algumas aí que nós vamos estudar. Então fiquem atentos aí, estudem, cuidem da saúde e salam aleikum para todos aí.